meios também para milagres serem feitos, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos estudando com muita calma cada um dos reis, tanto do sul quanto do norte. E a história dos reis é uma história ao mesmo tempo bonita, mas também delicadamente dolorosa. É incrível como aqueles que tiveram um dia o poder na mão, de alguma forma se perderam. Quando os grandes cientistas sociais, né, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes, grandes homens da filosofia e da sociologia, diziam que o poder ele tende a corromper, o poder ele tende a gerar em nós o que há de mais difícil, né? E aí Hobbes falando que o homem é um lobo do homem, porque a gente vive querendo se impor em relação aos outros. Rousseau chega ao ponto de dizer, ou tem um pacto social, ou a gente não consegue viver junto. Ou tem um pacto, um conjunto de normas, nos regendo ou não vai a coisa para frente, né? Assim dizia os grandes juristas, né? Como Hans Kelsen. E a gente vê isso de forma muito clara. A gente vê isso de forma muito específica, aberta, no livro dos reis. A gente sabe que, infelizmente, Samuel fica velho, seus filhos não estão à altura do que Samuel é, e o povo pede reis. O povo diz, nós queremos como, obrigado filho, como todos os outros povos da terra, nós queremos reis. E aí o que acontece? Né? Acontece exatamente aquilo que nós estamos estudando. Desde o primeiro rei escolhido por Deus em Israel, Saul, até o último rei ali do reino do norte, que estamos bem pertinho, todos eles se perderam, né? Todos eles tiveram problemas sérios de personalidade, de adesão de poder, de perda, de loucura, em razão do poder que tinha nas mãos. Até o grande Davi, um homem segundo o coração de Deus, pode colocar os slides, filho, até Davi conseguiu se perder, mas Deus é Deus de misericórdia e Deus de graça. E nós estamos vendo essas histórias, ora, difíceis de acreditar que elas são reais, de tão horríveis que elas são, e, ora, histórias que alegram o coração da gente, porque não só de malefícios, mas também de benefícios, não só de gente ruim, mas também de gente muito boa, nós temos toda a história e a cronologia dos reis. Bem, os irmãos já sabem direitinho essa querida tabela. Eu peço para que meu filho amplie, porque é fundamental nós termos isso na mente, até para saber de onde começa o estudo de hoje e onde termina o estudo de hoje. Tudo começa com Saul, 40 anos no poder, depois vem Davi, 40 anos no poder, depois Salomão, 40 anos no poder. Aí decore essa data. 931, o reino se divide. Na parte amarela estão os descendentes de Davi, que ficam com 2 tribos ao sul. Na parte azul estão israelitas. Sim, é do povo de Deus. Principalmente da tribo de Efraim. Principalmente de Efraim, vindo também de outras tribos, sem nenhum problema, mas prevalecendo Efraim e ali Manassés. E aí você tem uma sequência de reis no norte, que deles não se escuta praticamente nada, ou quase nada de bom, senão um deles, o Senhor grande rei Jeú. Mas aí você tem várias dinastias. Acompanhe comigo. Você tem Jeroboão e seu filho, Nadab. Eles morrem, aí vem uma segunda dinastia. Me ajude, Davi, amplie só um pouquinho, por gentileza. A parte azul, né? A parte azul,
ampliar, meu amor. Isso. Isso, então está ótimo. Baasa e seu filho Elá. E aí Zinri fica 7 dias no poder, cai, aí vem a dinastia de Onri, e a dinastia de Onri vem Onri, Acabe, aí vem Acasias, Jorão. Aí Deus levanta Jeú, está vendo ali direitinho? Deus levanta Jeú, Jeú acaba com a 3ª dinastia, fundada a 4ª dinastia, e aí imediatamente vem Jeoacás, vem o neto Jeorão, e vem o bisneto Jeroboão II. E aí a dinastia de Onri termina com esse pequenininho aí, porque ele reina por 6 meses apenas, Zacarias. Aí vem todos esses personagens, Salum, que assalta o trono de Zacarias. Depois de Salum, vem Manaém, que assalta o trono de Saul, e fica durante 10 anos, e nós paramos exatamente aí, chegando a Pecaías, não é? Que é o filho de Manaém, que fica somente 2 anos, e hoje nós vamos estudar o penúltimo rei, que é Peca. E veja que depois de Peca, aí vem Oséias, e aí, infelizmente, o reino do norte cai. Então, nós estamos exatamente ali no finalzinho da parte azul. No finalzinho da parte azul. Acompanhe agora, por gentileza, então, o novo slide. Aqui está, vamos lá. Vamos destacar aqui. Meu filho, destaque o máximo possível. Isso. Agora vá lá em cima, isso. Agora deixa aqui comigo, tá bom? Isso, muito obrigado. Nós temos aqui, Zacarias. Zacarias é o último descendente de Jeú. E reina por 6 o quê? Meses. Aí vem esse sujeito aqui chamado Salum. E Salum mata Zacarias e assume o trono na base da força, e ele o faz e fica no controle por 1 mês. E aí, depois que Salum chega ao trono, vem lá de Tisbe, né? De Tisbe, não. Tirza. Vem Menahem, e Menahem, aproveitando esse momento difícil ali do trono no norte, pode diminuir um pouquinho, filho, ele fica no trono exatamente pelo período de 10 anos. E nós vimos, agora diminui mais um pouquinho, filho, isso, deixa aí. Aí nós vimos na aula passada sobre Menahem, ok? Nós tivemos a possibilidade de, após estudar todos os 10 anos de Menahem, Menahem foi aquele homem simpático, né, que simplesmente, pelo fato da cidade de Tifsa não abrir para ele os portões, ele só entrou, matou as mulheres, feriu crianças, arrebentou com grávidas, gente muito boa. Ele ainda foi nos ricos e tomou todo o dinheiro que eles tinham, pagou para o rei da Assíria não invadir, e assim, com base na força, na truculência, no tomar do dinheiro dos outros, na usurpação, ele fica no trono de Israel Norte por 10 anos. Você entendeu o nível dos reis, onde está chegando? Porque, pelo menos, quando você tem a casa de Onri, com Acabe, etc., e você tem a casa de Jeú, você tem, pelo menos, 2 grandes homens, como Acabe e como Jeroboão II, como grandes administradores, homens de uma inteligência muito grande, sim, com exército sofisticado, mas que não havia tanto terror, tanto pavor, tanto medo, quanto na época de Menahem. Você pode ver que os reis do norte, eles caem intelectualmente, e na medida em que você é governado por alguém que não sabe pensar e raciocinar, esse alguém se impõe com base em quê?
na força, com base na força. Já há estatísticas moderníssimas agora, de 2022, 2023, que os países mais violentos do mundo são exatamente aqueles inversamente proporcionais à educação do seu povo. E é simples entender isso. Quando um povo não tem cultura, não tem educação, não tem capacidade de resolver seus problemas, por intermédio do diálogo, meu amigo, a coisa se resolve no meio de quê? Do grito, da pancadaria e da bala. Então, Israel Norte passou a ser uma terra quase sem lei, uma loucura. Israel Norte passou a ser uma loucura. E aí, o filho de Menahem, que é Pecaías, grava esse nome, Pecaías, fica no poder por o quê? 2 anos. Fica no poder por 2 anos. E aqui nós paramos na última lição. E veja que interessante. Pecaías, ele chega ao poder, em razão do seu pai estar no poder, e fica nele 2 anos, que são os 2 últimos anos do rei do sul, Uzias. E Uzias ficou 52 anos no trono. Então Uzias viu toda essa loucura maldosa do reino do norte. Uzias viu desde a grandiosidade de Jeroboão II até uma queda astronômica e terrível no tocante à capacidade administrativa, à capacidade de economia, a capacidade financeira no Reino do Norte. E o Reino do Norte agora se tornando essa bola de violência, aonde quem tinha o maior exército, o maior peso, poderia reinar. Gente, é óbvio que, amplia ali embaixo, meu filho, por gentileza, para que a gente veja esse cronograma. Olha que interessante, olha ali, ó. Pecaías, que é filho de Menahem, governa por 2 anos. E aí, quem assume o poder? É importante pegar esses nomes, com o tempo a gente aprende direitinho. Está vendo ali embaixo? Peca, ok? Peca. Peca não era filho de Pecaías. Peca é mais um que assume o trono no Reino do Norte, através de quê? Adivinha? Através da usurpação. Através da força, através da pancadaria, através da morte. Através da morte. Diminui agora, meu filho, e eu quero que você, meu amado irmão, abra, por gentileza, em 2 Reis, capítulo 15. Vamos juntos? 2 Reis, capítulo 15. Lá no versículo 23, diz assim, vamos ler juntos. No 50º ano de Azarias, Azarias é o mesmo Uzias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem. Então, Menahem reinou 10 anos, na base da força, do medo, da loucura, da maldade, da perversidade. Reinou sobre Israel em Samaria 2 anos, o filho dele, Pecaías. Aí Pecaías fez o que seu pai fez. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, o primeiro dos reis do norte, e fez pecar a Israel. Aí, ó, o versículo 25 nos apresenta Peca. Peca, seu capitão. Peca o quê? Seu capitão. Então, Peca era militar. Peca era o homem de confiança de quem? Pode tirar o slide por enquanto, depois volta nesse ponto. Peca era o homem de confiança de Pecaías, era o capitão. Então, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argob e Arié. Então, veja que são 3 comandantes e oficiais. Peca, ao que parece, era o maior de todos, ok? E os 3 se juntam para matar o rei,
e para Peca se tornar o novo rei. Tá, alguns escritores dizem que esses outros dois aqui eram oficiais de patente menor, e alguns escritores dizem que Arié era da casta sacerdotal. Casta sacerdotal. Mas casta sacerdotal não do sul, casta sacerdotal do norte, da religião falsa que Jeroboão, primeiro rei, fundou. Então, seja como for, são meras especulações, a gente não tem certeza. O que a gente sabe é que os três se juntaram, mataram um rei. E, gente, quando a Bíblia diz assim, matar o rei, não é algo simples, não. Você tem toda uma força de proteção do rei, você tem toda uma casa de proteção do rei, você tem soldados que são absolutamente fiéis ao rei. Isso aqui é um golpe de Estado dos mais pesados possíveis. Toda vez que você ler na Bíblia que fulano chegou e atingiu o rei, matou, apesar da descrição bíblica, da ideia de que o indivíduo chega e faz a coisa rapidinho, não é assim. São meses de planejamento, são meses de arquitetar todo aquele fenômeno horrível e, obviamente, com o retirar da frente de todos aqueles homens que são leais ao rei. E aí é que você consegue tomar o poder. Então, quando a Bíblia fala de forma simples o que está aqui, a Bíblia está querendo falar de um golpe de Estado. A Bíblia está falando de muita gente morrendo. A Bíblia está falando de uma guerra interna, intestina, com muita gente morrendo. Porque um rei não vai morrer, Anne, e os seus súditos leais que ganham a vida do lado dele, vão deixar a coisa acontecer assim. Afinal de contas, se ele for, vai eu junto. Se a vida dele vai, a minha vai a reboque. Se ele perde tudo, sou eu que pouco tenho, vou para o espaço. Então, aqui é uma guerra civil interna. Esses três se juntaram, e aí Peca se torna, sim, o grande príncipe. E olha que interessante o versículo 25. E estava 50 homens dos gileaditas ao lado dele. E Peca matou e reinou em seu lugar. Então, Peca escolhe homens muito bem treinados. A região de Gileade é aquela região que pertencia ali à tribo de Gade, um pouquinho à tribo de Ruben. Então, ali você tinha guerreiros muito valentes. Desde a época de 1 Samuel, você vê isso, né? São guerreiros muito valentes, homens muito habilidosos. E essa informação diz que o golpe de Estado foi muito bem feito. Muito bem feito. E aí, obviamente, Peca mata e reina em seu lugar. E aí, quanto ao mais dos atos de Pecaías, fica lá nos livros que a Bíblia não se interessa, né? Mas basta entendermos que o filho de Menahem fez o que era mal diante do Senhor. Agora vamos para o reinado de Peca. Por gentileza, o slide de onde paramos. Olha que interessante, né? Então, Peca assume o poder depois que o filho de Menahem, após 2 anos, é morto num golpe de Estado. E aqui tem um momento importante, porque olhe lá do outro lado. Quando Peca assume o poder, não está mais no reino do sul Uzias, está seu filho Jotão. Seu filho Jotão. Já já nós precisaremos dessa informação. Tá bom? Então, vamos juntos. Olhe para cá. Vamos pensar agora em Peca. Peca, então, quando assume o poder, ele está praticamente no mesmo tempo em que Jotão, lá no Reino do Sul, assume o poder. Peca vai ficar no poder durante 20 anos. Então, Menahem, que ficou 10 anos, se agiu com muita agressividade e muita violência para se manter no poder.
e com usurpação de dinheiro para pagar o rei da Assíria, para se manter no poder, Peca vai ter um problema muito sério, porque nos 20 anos que ele fica, tá bom? Olha que interessante. Em primeiro lugar, o rei do sul morre, no 10º, ali está, né? Jotão está reinando, ele está reinando também. O rei do sul morre, ó. Jotão reina no 17º ano de Peca, aqui está. E Peca fica 3 anos após. Aí assume a casa, Peca fica 3 anos após. Ali embaixo, ó. Ele com 20 anos de reinado, ele morre. Meu filho, amplia lá em cima para que os irmãos possam ver melhor, ok? Então, olha aí, ó. O primeiro ano do reinado dele, morre Uzias. 52 anos de reinado. Tá certo? Aí, Jotão assume no 2º ano de Peca. Ok. Desça, por gentileza, meu filho. Desça, por gentileza. Quem está aí no meio, esse é Miqueias. Aí, Jotão, o reino do sul, morre no 17º ano de Peca. Tá? Ele morre. E Peca morre depois de 20 anos de governo. 20 anos de governo. Pode diminuir, filho? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Vamos lá. Pensa comigo. Olha que interessante. Quando você olha para os 20 anos de governo de Peca, você tem que entender o seguinte. Israel, Reino Norte, ainda estava economicamente tão forte como era na época de Jeroboão? Não. Porque Menahem teve que tirar muito dinheiro do povo para a Síria não atacar. Gente, é simples. Menahem governou 10 anos. Menahem, para governar 10 anos, chicote no povo. Violência contra as cidades. E quando viu que não podia com o rei da Assíria, tomou dinheiro dos ricos para dar para o rei da Síria. Os ricos tomaram dinheiro de quem, gente? Dos pobres. Então, quando Menahem morre e seu filho Pecaías fica 2 anos, Peca assume o poder e ele tem um problema muito sério. Ele tem um povo que não está mais tão bem de dinheiro. E o rei assírio quer dinheiro. Adivinha o que vai acontecer? Junta tudo isso. Olha aqui. Peca era capitão de Pecaías, o antigo rei, filho de Menahem. E ele, com esses 2, dão um golpe de Estado. Peca reina 20 anos, mas não com os mesmos recursos que Menahem tinha. Israel era tão rica, depois de Jeroboão, tão rica, que você podia espoliar os ricos para pagar o rei assírio para não ser atingido. Acaba o dinheiro, né? Acaba o dinheiro. Olha o ponto 3. Durante esses 20 anos, como ele não consegue pagar tudo que o rei assírio quer, a Síria vem e ataca Irrom, Abel-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, toda a Gileade, e essas regiões todas, a Bíblia chama de Galileia, e toda a terra de Naphtali. Sabe aquela história? Não consegue mais me dar dinheiro? Então eu vou entrar e arrebentar com você. Vou acabar com o que você tem e vou tomar o que eu quero. E mais cedo ou mais tarde, se as cidades ao redor de Samaria não puderem me dar tudo, eu chego em Samaria e tomo.
Gente, olha a Bíblia. Olha a Bíblia. Pega comigo ainda em 2 Reis, capítulo de número 15, que estamos, versículo de número 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, esse general que deu a rasteira em Pecaías, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, cidades grandíssimas e fortes, Gileade e Galileia, e toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Síria. Ou seja, não tem dinheiro, então a gente chega e rouba das cidades maiores o que tem. É óbvio que ele também fez o que era mal ao Senhor, porque serviu aos bezerros de ouro. E depois de 20 anos lutando com a Síria e apanhando, e a Síria tomando o que eles têm, é óbvio que há uma conspiração do general dele, Oséias. Ele não era general de Pecaías? Oséias, o general dele agora, conspira contra ele e toma o poder. Toma o poder. É o que está exatamente, no versículo 30. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Agora, o lado espiritual desse rei foi o versículo 28, o balancete espiritual desse rei. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. Gente, olha o que esse homem fez. Olha como em menos de 40 anos, tudo que Jeroboão II reconquistou foi para o espaço. Olha que interessante esse mapa aqui. Preciso que você veja. Em primeiro lugar, vou pedir para ampliar o verde, só o verde. Está vendo aí, ó, Israel? Ótimo. Vá agora para o lado, filho. O do lado. Isso, sem medo. Um está verde, o outro está laranjado. Correto? Laranjado. Amplie o máximo possível o laranjado. Isso. Você está vendo essa parte depois do Jordão que está toda riscadinha? Está vendo? A parte de cima. Está vendo toda essa parte laranjada riscada? Então, vai bem devagar, filho, mostrando a parte laranjada riscada. Isso tudo era Israel. Isso tudo Peca tinha nas mãos. Israel todinho é isso aí, ó. Está vendo? Embaixo é Judá, não precisa. Diminui agora, filho. Aí está tudo o que esse texto aqui quis dizer para nós. Aqui está exatamente o que o rei de Assíria tomou de Israel. Tiglat-Pileser tomou Ijon, tomou Abel, Meaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade, toda a Galileia e toda a território de Naftali. Essas cidades, para você ter uma ideia, são as cidades maiores. Elas englobam muitas cidades menores. É como se fosse aqui o plano, aí só diz assim, e tomou o plano piloto. Gente, tomar o plano piloto é tomar o DF inteiro, entendeu? Então, ali estão as cidades maiores. Quando você pega a área do que o rei da Síria tomou de Peca, só ficou para Israel, porque Israel era todo aquele laranjado lá. Amplia de novo lá, filho, de novo, lá do lado, só ficou para Israel a parte de baixo. Só isso. Só isso. Olha o tanto que se perdeu para o rei da Síria, ó.
porque não queria pagar o tributo. 20 anos guerreando. Diminui agora, filho. O que Deus está falando? Deus está dizendo, minha paciência está chegando ao fim, e já já, o território de Samaria também vai embora. Então, olha o que aconteceu. Veja comigo, ó. Aqui está Israel Norte. Ali está o rei Peca, depois de ter matado Pecaías. Manaém consegue guardar o território por 10 anos. Pecaías, filho de Manaém, por 2 anos. Peca chega e durante 20 anos reinou. Qual foi o legado territorial dele? Foi esse aqui, ó. Está vendo? Só que ele perdeu essa parte de cima. Ele perdeu essa parte de baixo, que é Gileade. A parte de cima ali é toda Naftali, junto com essas cidades grandes. Ali está Naftali, se você pegar o território. Diminui agora, filho. Fazendo paralelo com a outra parte. Não precisa ampliar, Davi. Olha aqui, ó. Só ficou, você consegue ver? Só ficou aquilo ali. De tudo que Peca tinha, só ficou o amarelinho ali, ó. Fazendo o paralelo do outro lado, perdeu a parte de cima. A parte de cima é Naftali e essas grandes cidades. E a Galileia, porque a Galileia fica do lado do mar. Aqui, ó, é Gileade, que equivale a Ruben, o território de Ruben, o território de Assé e a meia tribo de Manassés. E olha o que ficou para Peca deixar para o seu filho. Só aquela partezinha do território. Deus estava avisando. Deus estava dizendo. Deus estava anunciando. Aqui nessa época, não existe mais Amós. Mas aqui está Oséias falando. Aqui está Miqueias falando. Aqui está Isaías falando. E ninguém ouve. E ninguém ouve. Olha o que está acontecendo. Deus está, então, entregando na mão da Assíria todo Israel Norte. E óbvio que depois de Peca vem o último dos reis, Oséias. E Oséias, que não é o profeta Oséias, é o rei Oséias do Reino do Norte, vai perder a última parte pequenininha, porque os assírios vão vir passar como trator, como estudamos com o professor Reich. Aí adeus o reino do norte, até a época de Jesus Cristo. Quem vai recuperar tudo isso é o Messias no milênio. E o Messias, inclusive, vai dividir entre cada tribo, para cada tribo um território. Mas deixa a gente chegar em Ezequiel, tá bom? Deixa a gente chegar em Ezequiel, e o pastor Cristiano, que escreveu a revista sobre o arrebatamento, está escrevendo a revista sobre o milênio agora. Vem coisa gostosa para a gente na escola bíblica dominical, tá bom? Espero que a gente cresça muito. Mas, gente, quando a gente olha isso, não dá uma tristeza? Não dá uma tristeza? Oséias, quando assumiu isso assim, ó. Então você tem um território menor, um povo com um exército menor, você tem um povo humilhado, e é óbvio que Oséias vai rapidamente ser triturado, porque Oséias, o último rei do norte, fica só 7 anos, e a Síria vem e acaba com tudo. Então, quando você pensar na invasão da Síria, matando o reino do norte, complemente os ensinos que você teve com o querido André Reich, com o ensino que eu estou te passando agora. Antes, o rei Peca, durante os 20 anos do seu reinado, por já ter pego algo meio sem dinheiro, não consegue evitar os assírios,
e os assírios vão acabando com toda a parte norte e a parte transjordânia, né? Transjordânia, ficando só aquela partezinha ali, só aquela partezinha para Israel Norte. E a pergunta que se faz é: e como é que está Israel Sul? Porque Israel Norte, ó, ali, ó, a primeira dinastia já foi, amplia bastante Davi, para que meus amados alunos vejam tudo. Foi a primeira dinastia, Jeroboão e Nadab. Foi a segunda dinastia, Baasa e Elá. Baasa mata o pessoal da primeira dinastia para chegar ao poder. Sempre assim, muito sangue. Aí Zinri mata o pessoal da terceira dinastia, fica 7 dias e se suicida. Vem o pessoal da quarta dinastia, Adionri, Acabe, Acasias, Jeorão. Aí vem terceira dinastia, abaixa Davi. Aí Deus levanta Jeú. Vem a quarta dinastia tomando o poder à força também. E aí o último, Zacarias, morre, porque Salum assalta de trono o trono. Aí vem a quinta dinastia, que é Menahem e Pecaías, que acabamos de ver semana passada e recordamos agora. E acabamos de ver o rei Peca, que fica no poder 20 anos, mas que, ao contrário da longevidade que ficou, ele, além de não servir ao Senhor, além de fazer Israel pecar, a gente vê que a mão do Senhor já está se manifestando. Deus já não fala mais em proteger Israel. Deus cansou de enviar os seus grandes profetas àquela terra, e eles já estão vendo a coisa ficar feia, porque os assírios tomam 2/3 do território. E aí é óbvio, o último dos reis, que é Oséias, vai ficar só 7 anos no poder, e os assírios vão terminar de passar o trator por cima. Muito bem, diminua, filho. Agora, o que nos chama a atenção é exatamente isso aqui. Enquanto no norte, muito sangue. Muito sangue. Como é que está o sul? Como é que estão os fatos no sul? Será que estamos tendo muita morte no sul? Bem, quando você olha para o sul, aí você vai ampliar Davi, só que é do lado do sul. Isso, filho. Amplia mais ainda se der. Não, calma. Isso. Muito bem. Vamos lá. São os meus assessores, né? Eu pago muito caro, não é verdade? Rapaz, eu fiz a conta do que é criar filhos. Deus de misericórdia, né? Deus é extremamente rico, porque Ele tem muitos filhos. Meu Pai eterno. Vamos juntos. No sul, você tem exatamente esse personagem. Vai descendo Davi. Presta atenção, ó. Salomão é filho de Davi. Aí vem Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, a usurpadora Atalia, Joás. Amazias, você tem Uzias, também chamado Azarias. Agora diminui. Este é o rei que está no sul. Ele é a 10ª geração de Davi. Você tem que contar com Salomão. Tá bom? De novo, Davi, rapidamente. Vamos lá, ó. Vai, sobe. Ok. Salomão, 1. Roboão, 2. Abias, 3. Asa, 4. Josafá, 5. Jeorão, 6. Acasias, 7. Aí não conta Atalia, né? Joás, 8. Amazias, 9. Uzias, ou Azarias, 10ª geração de Davi. Veja que depois do milagre de Joás, sobe um pouquinho Davi, depois do milagre de Joás, porque Atalia era do reino do norte e tentou acabar com a família de Davi, depois do milagre de Joás,
vai se estabilizando, reis ruins vão saindo, até chegar a Amazias, que fez segundo o coração do Senhor, e Uzias, que fez segundo o coração do Senhor. Diminui, filho. No Reino do Sul, você tem Uzias vendo tudo isso. Ali, ó, as 10 gerações. E olha o tanto que Uzias viveu. 52 anos, gente. Chegou ao poder aos 15, 16 anos, quer ver? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Abra comigo lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26, isso. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Uzias, rei no lugar de Amazias, seu pai. E olha o que é bonito sobre Uzias, capítulo 26, versículo 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, 52 anos no poder, influenciado fortemente pelo profeta Zacarias. Cuidado, aqui não é Zacarias, o profeta que escreveu o livro de Zacarias. Porque o profeta que escreveu o livro de Zacarias, ele vai viver quase 100 e tantos anos, quase 200 anos depois. Esse é um Zacarias, que a única informação que tem é que ele era um homem do Senhor, um profeta do Senhor, e que instruía Uzias. Tá? Então, toma cuidado com isso. Então, vamos lá. Se você se lembra, Joás, ele não foi instruído pelo grande profeta, não é? O sumo sacerdote, entendeu? Aqui Uzias também tem este homem o ajudando. Pouquíssimas informações sobre esse Zacarias. Sabemos que não é o Zacarias, escritor bíblico, mas sabemos que é um homem de Deus que esteve ao lado de Uzias, o instruindo, porque ele chega no poder muito jovem, 16 anos. E o que é interessante é que ele busca o Senhor, ele procura fazer a vontade do Senhor, e a primeira coisa que Deus faz é, quando ele chega ao poder aos 16 anos, Deus dá longevidade a ele. Deus dá longevidade a ele. Veja isso aqui na cronologia bíblica. Aí Davi, vamos lá, filho, amplia o vermelhinho. Amplia o vermelhinho. Amplia o vermelhinho. Isso. Olha lá, ó. Uzias, no primeiro ano ele já tinha 15 anos. E ele reina, desce. Pode descer. Olha ali, ó, até 52 anos. Então, 52 mais 16, ele morreu com 68 anos. Ok? Ele chegou ao poder com 16, mais 52, 68 anos. Agora, olha o que esse homem viu. Vai lá para cima, filho. Lá para cima. Vai lá para o outro lado. Esse homem viu o final do reino de Jeroboão II. No 27º ano de Jeroboão é que ele entrou. Jeroboão era um dos descendentes de Jeú. Desce. Esse homem viu 22 anos de guerra no reino do norte, para que o último filho de Jeroboão assumisse. Desce lá embaixo, que é Zacarias. Ele viu Zacarias ficar no poder 6 meses e ser assassinado. Amplia mais ainda se puder, filho. Ele viu Zacarias sendo assassinado. Aí vai lá do outro lado, por Salum. Aí não, isso. Isso, Salum. E Salum ficou 1 mês no poder. Vai lá. E ele viu os 10 anos de Menahem no poder. Desce. E ele viu os 2 anos de governo de Pecaías, filho de Menahem.
Pecaías. Aí todo mundo acabou de estudar comigo, peca. Peca, irmãos. Toma o governo de Pecaías. Só que do outro lado, vá lá, meu filho, não está mais Uzias, está seu filho Jotão. Então, diminua. Olha o que a longevidade fez. A obediência a ele, a Deus, e o fato dele buscar o Senhor de todo o coração, deu a ele longevidade. Longevidade. E quando você tem longevidade e busca a Deus, junta os dois juntos, muita vida, na presença de Deus vai resultar o quê? Olhe para cá. Vai resultar nisso aqui, ó. Amplia o mapa, filho. Amplia o mapa. Isso. Mais ainda. Isso. Ali em cima está Israel. E você sabe que peca, perdeu tudo, aquela coisa horrível da Assíria. Vai lá para baixo. Aí, Judá. Você está vendo ali de vermelho? Está vendo ali a terra de vermelho? Ali, ó. Primeiro, Gate. Segundo, Asdod. Jabné. Guerras que ele teve com filisteus e ganhou. Aí desce lá embaixo, filho. Vai descendo, isso. Desce, meu amor. Aí. Essa foi uma luta fundamental, aonde Deus deu os árabes na mão dele. Gente, depois dessas duas guerras, diminui devagarzinho, tentamos. Depois dessas duas guerras, veio tanto dinheiro, veio tanto recurso, veio tantas finanças e veio tanta paz, que ninguém sabia quem era mais rico, se Jeroboão no norte ou se Uzias no sul. Ninguém sabia quem era mais rico. Quando você pega o capítulo 26, 2 Crônicas, que diz lá no versículo 6, que ele saiu a guerrear contra os filisteus, e ele venceu em Gade, Jabné, Asdod, e depois Deus ainda deu na mão dele os que habitavam em Gur, Baal, os arábicos. Gente, Uzias ficou tão rico, tão rico, tão rico, tão rico, que o que a Bíblia descreve, vou colocar aqui agora, diminui Davi. Vamos lá? Olha que fantástico. Esse foi o território mais próspero naquela época. Primeiro, longevidade. Segundo, vitória em importantes batalhas, o que trouxe muito despojo para ele, e os povos conquistados tinham que pagar muito tributo. Terceiro, fez reformas em Jerusalém, tá? Quando você pega exatamente o versículo 9 do capítulo 26 de 2 Crônicas, edificou torres em Jerusalém, porta da esquina, porta do vale, porta do ângulo. Você se lembra que um rei do norte arrebentou a porta grande de Jerusalém? Pois é, o rei do norte tinha arrebentado e os reis do sul tinham dificuldades. A riqueza foi tão grande que ele reconstruiu todas as edificações fundamentais de Jerusalém e protegeu a segurança. E olha o que diz o versículo 10. Ele ainda edificou torres no deserto, cavou cisterna, porque tinha muito gado, tinha muita campina, muito vinhedo, ele tinha muito campo fértil. Deus deu tanta prosperidade para ele, que ele tinha que construir cílios grandes para caber tudo. E o versículo 11 ainda disse que ele tinha um exército assim invejável. Versículo 12, o número das cabeças de famílias, homens valentes, era de 2.600. E o exército dele, versículo 13, chegava a 370.500 homens. Gente, para ter um exército desse, tem que ter muito, mas muito. E além do exército, versículo 14, não era um exército desprotegido, como era o de Davi, tadinho, né?
Era um exército com muitos escudos, lanças, capacetes. E em Jerusalém, segundo o versículo 15, se fabricava absolutamente tudo. Então, além dele ter muita segurança, ele teve grande prosperidade e riqueza, e ele tinha um exército extremamente grande, bem equipado. E aí, adivinha quem foi o maior inimigo dele? Não foi o rei da Síria, foi o seu coração. Oh, quão enganoso é o coração. Irmãos, Uzias foi tão grande, que Isaías entrou em desespero quando ele morreu. Isaías olhou para o filho de Uzias e disse: ele não é metade do pai, ele não vai saber conduzir. E aí Isaías, em desespero e agonia, porque Uzias viu tudo acontecer no norte. Você viu o tanto de guerra no norte? Você viu o tanto que o norte teve que pagar para os assírios? Você viu quanta decadência no norte? E Uzias vitorioso. Quando Uzias morre, Isaías diz: agora o que aconteceu no norte vem para a gente. Ele entra na casa do Senhor. E a Bíblia diz que ele vê o Senhor num alto e sublime o quê? Trono. Alto e sublime trono. A confiança voltou. Olha a importância de Uzias. O que Uzias fez de errado? Depois você vai ler em casa, né? Mas, infelizmente, Uzias, a partir do versículo 16, que diz: mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração para a própria ruína. E quis entrar no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele nem quis sacrificar, como um maluco de Saul mandou fazer. É o altar de incenso. Se lembra que antes do Santo dos Santos, tinha no lugar santo o altar de incenso, que os sacerdotes vinham, colocavam incenso e subia como cheiro suave a Deus? Ele quis fazer isso. Ele disse: não, eu sou maior do que os sacerdotes. Eu não quero entrar no Santo dos Santos. Eu sou maior do que os sacerdotes. Não do que o sumo sacerdote. Mas eu quero pelo menos entrar lá dentro e eu fazer o serviço do sacerdote, que eu sou o rei. Olha, segundo a palavra de Deus, o sacerdote Azarias entrou com 80 sacerdotes e disse: daqui você não passa, e você não vai fazer isso. E ele teimou, e o sacerdote enfrentou, e ele teimou, e o sacerdote enfrentou, saiu uma lepra na testa dele. Sério, está aqui. Versículo 18, resistiram a ele. E disseram a ti Uzias: não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filho de Arão. 19, ele se indignou, e já estava com o incensado na mão para queimar. Versículo 20, então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram para ele, e ele estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, e ficou claro que o Senhor o ferira. Terrível, né? Terrível. Uzias, contudo, comete esse erro, e aí nesses últimos momentos, em que ele agora tem que viver, inclusive, separado no palácio de todos, ele chama seu filho Jotão, para que Jotão possa administrar todo o palácio.
Estranho, né? Muito estranho. Então, irmãos, vamos ver se aprendemos. Hoje vimos que no Reino do Norte, Menahem é sucedido por seu filho, chamado... Menahem governa junto com Uzias ou Azarias, e Menahem é sucedido por seu filho Pecaías, e depois Peca. Fica 20 anos no poder, e Israel Norte já está se aproximando de toda a queda. E aí, no sul, você tem prosperidade, você tem bênção do Senhor, você tem graça do Senhor, e um rei que, infelizmente, o orgulho entra no seu coração e ele quer fazer aquilo que Deus proíbe. Que Deus proíbe. E aí começa muito bem, termina muito mal, e seu filho, Jotão, assume o trono. Seu filho Jotão assume o trono. A pergunta que fica agora é: Jotão estava à altura de Uzias? Jotão podia ser rei como Uzias? Porque Jotão vai governar exatamente na mesma época de Peca. Na mesma época de Peca. Então, Peca está ao norte destruindo Israel. Destruindo Israel. 20 anos e ao norte destruindo Israel. E Jotão está ao sul. Perdendo tudo que seu pai fez, ou se tornando cada vez mais forte e poderoso. Leia comigo, por gentileza, para terminarmos, o capítulo 27 de 2 Crônicas. Por gentileza. Volte para mim, filho. Tinha Jotão 25 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jerusa, filho de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor. Graças a Deus. Segundo tudo que fizera Uzias, seu pai. Exceto que não entrou no templo do Senhor. Ele aprendeu com a lição do pai, né? Ele não foi bobo, né, Cícero? E o povo continuava na prática do mal. Porque, infelizmente, havia ainda muita adoração falsa no meio do povo de Deus. O que ele fez? Quanto ao templo, ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também fez muitas obras sobre o muro de Ofel. Então, ele olha para a casa do Senhor e ele vê o que ainda está faltando e diz: deixa eu deixar tudo certinho da casa do Senhor. No muro de Ofel, ele vê o que está faltando e abençoa o povo que ali está. E também edificou cidades na região montanhosa de Judá, nos bosques, castelos e torres. Olha que homem inteligente. Ele que está vendo Peca lá em cima perder todo Israel, ele diz: vão descer para cá. O que ele faz? Ele pega as cidades fundamentais no sul e ele fortifica. Ele pega o dinheiro para construir castelos, ele pega o dinheiro para construir fortificações, ele pega o dinheiro para construir e investir em equipamento de guerra, porque ele, obviamente, de forma inteligente, ele viu, quando terminarem por lá e acabarem com Samaria, vão descer aqui. E ele, de forma muito sensata, ele edificou novas cidades, principalmente nas montanhas, de onde dava para ver os assírios chegando, nos bosques, para defender o território pequeno, colocou castelos e torres. Que homem inteligente. Ele também guerreou contra os filhos de Amon, prevaleceu, e ainda naquele ano, eles tinham que pagar para ele 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo, 10.000 de cevada. Então ele ainda tinha riqueza dos amonitas. Assim Jotão foi se tornando mais
poderoso. Gente, presta atenção. Se Uzias já era poderoso, Jotão estava se tornando cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Olha para cá. O que Deus mostrou para Isaías naquele dia que ele entrou dentro do templo e chorando, desesperado por causa da morte de Uzias? Eu estou no trono. Eu estou em Jerusalém. Meu nome está aqui. O menino não é menor que o pai, não. O menino, ao contrário, é maior que o pai. O menino vai saber pegar tudo que o pai deixou e ampliar em matéria de desenvolvimento, produtividade, defesa. O menino é estratégico, inteligentíssimo. Não se orgulha como o pai. Tem o coração sincero, pé no chão. Fica tranquilo que o menino é melhor que o pai. Gente, que coisa fantástica, né? Quando o Senhor sucede os seus grandes homens com homens muito maiores. Olha o versículo 6. Então, Jotão foi se tornando mais poderoso, porque dirigia seus caminhos, guardando a vontade do Senhor, seu Deus. E quanto ao mais, tudo que ele fez, e as guerras, está tudo nos livros de reis de Judá, nas crônicas dos reis de Judá, e tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, e descansou Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos terminar agora, o slide de onde parou, filha. Então, se Peca está terminando de destruir, Jotão está terminando de ampliar. Se Peca está terminando de arrebentar e só deixando para Oséias o final do final, para os assírios acabarem com o reino do norte, Jotão deixa para o seu filho uma herança muito grande, porque andou nos caminhos do Senhor. Olhe para cá. Então, se você parar e pensar, olha aqui, ó. Jotão começa a reinar na mesma época de Peca. Tudo bem que Jotão reinou 16 anos, ó. Né? Aqui está Jotão, aqui está Peca. Tudo bem que ele reina só 16 anos e morre. Por isso que no 17º ano de Peca, ele morre e Peca continua. Mas venhamos e convenhamos, um reina 20 anos e acaba com tudo, o outro reina 16 anos e amplia todas as bênçãos de Deus para Judá. Então, quando chega o seu filho, Acás, né? O outro morre ali, quando chega Acás, que é o próximo rei do sul, Acás herda o que poucos herdaram. Acás herda um grande trono, com muita riqueza, com um povo muito próspero, cheio de finanças, cheio de riqueza, um povo muito próspero, porque foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. A única coisa que ele não conseguiu fazer foi acabar com todos os postes ídolos que existiam em Judá, porque ainda eram muitos. Mas calma, está vindo depois de Acás aquele que o Senhor vai levantar, Ezequias, e vai fazer a grande reforma de Ezequias. Irmãos, obviamente todos os créditos, né, a esse atlas bíblico que eu gosto muito, a Bíblia Roman, estou falando, compre, vale a pena. Esse livro que não dá para achar mais, né, a tese de mestrado, esse livro que eu já lhe falei, não deixe virar o ano sem comprar, pelo amor de Jesus, tenha isso em casa, isso é fundamental.
o Atlas Vida Nova, tá? De onde eu tiro também muitas figuras, ao meu querido pastor Felipe, né? E, de forma bonitinha, esse é o fim. Volte para mim, filho. Irmãos, como é bonito quando o teu filho te supera, né? Como é bonito quando o teu filho vai além daquilo que você foi. Como é bonito quando o teu filho serve a Deus. Como é bonito quando podem olhar para você e podem dizer, olha, o pai foi fantástico, mas o filho é muito melhor. O pai serviu a Deus, mas o filho serve muito mais. O pai foi estratégico, mas o filho é amplamente. E é interessante como todo o povo de Deus acaba sendo beneficiado. Como é bom criar filhos para a presença do Senhor. Que isso gera, talvez, netos na presença do Senhor. Então, que diferença abissal, né? Peca no norte, povo empobrecido, perdendo tudo, arrebentado, e Uzias e Jotão no sul, o povo extremamente feliz. Como é diferente quando se serve e quando não se serve a Deus, não é? Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas? Nos ajude, retirando os dízimos e ofertas. Queremos dar alguns avisos enquanto os irmãos o fazem. Em primeiro lugar, irmãos, há alguma dúvida em tudo que foi ensinado hoje? Ficou direitinho? Entendemos certinho? Então, glória a Deus. Eu vou pedir para o pastor Heber, quando ele